E está na hora da gente reclamar do quarto episódio de Homem-Aranha Amigão da Vizinhança. Inclusive, o meu cabelo aqui ele tá voando um pouco por causa do ventilador, ainda tá calor pra caramba. Mas enfim, olha, esse quarto episódio aqui vai ser um pouco mais complicado de reclamar que os outros, porque eu cometi o gravíssimo erro de ontem à noite, ou na verdade hoje de madrugada, porque eu não durmo de madrugada, porque eu tenho insônia. Enfim, de madrugada eu resolvi assistir tanto o quarto episódio quanto o quinto episódio. Então, assim, eu falei que no vídeo anterior, se você viu nos comentários, eu falei que agora eu ia começar, tipo, a usar slideshow, né? E não pegar ali o episódio inteiro e ficar achando parte por parte, porque eu resolvi no último vídeo, eu tive a brilhante ideia de deixar algumas partes rodando e acabei tomando copyright feio. Eu tive que reeditar aquele vídeo umas 5, assim, editar, né? Ele não tá editado, mas tem um monte de corte e tem um monte de vezes onde essa carinha aqui, que já não é lá das melhores, fica ainda pior, porque a qualidade é destruída, porque basicamente eu tive que pegar a cena inteira onde eu tô pequenininho aqui embaixo e puxar o negócio pra dar zoom na minha cara, e aí não teve como salvar a qualidade do vídeo, né? Então, assim, dessa vez eu pensei em usar slideshow, só que eu já tô confundindo um episódio com outro, então eu resolvi pegar o episódio inteiro aqui mesmo e fazer a mesma coisa, só que dessa vez a gente não vai ficar passando, deixando as imagens passar, né? Tipo assim, não vai ter vídeo, digamos assim, vai ser só um monte de screenshot. E vai estar tudo bem. Vamos lá, eu vou deixar a minha imagem, inclusive, um pouco maior do que o normal, justamente para que aquilo que aconteceu no último vídeo não aconteça. E assim, é meio complicado esses episódios, porque essa é a primeira vez onde dois episódios são tão interligados uns com os outros. É claro que eles são todos interligados, mas o que eu tô querendo dizer é que, assim, o final do, o final do terceiro episódio, não, quer dizer, o final do quarto episódio e o começo do quinto episódio já basicamente são uma continuação. É como se fosse um episódio inteiro que foi cortado na metade. Enquanto os outros, tipo assim, ele não. Do primeiro episódio pro segundo. O segundo episódio não começa exatamente no mesmo ponto onde o primeiro terminou, por exemplo. E nesse caso aqui, não é isso que tá acontecendo. Esse ventilador tá acabando com o meu dia. Enfim, vamos lá. Vamos diminuir um pouco aqui de novo. E aí a gente vai dar uma olhada no que a gente tem que reclamar aqui dessa vez. São bastante coisas, na verdade. Enfim, o episódio aqui começa com o Peter Parker tentando fazer uma apresentação e a gente descobre que ele não consegue falar direito em público, o que acho que é normal pro Peter, acho que faz sentido. Aí esse maluco aqui, que é um dos cientistas, escrotos, que assim, eu imagino que esse cara vai virar um vilão, não sei se nessa temporada, talvez na segunda, terceira temporada, já que esse negócio aqui vai durar pra sempre, aparentemente. Então, esse cara que tem cara de vilão, mas eu não sei qual vilão que ele vai ser, né, sinceramente. Tem uma porrada de vilões do Homem-Aranha que são cientistas que acabam virando vilões. Talvez esse seja aquele maluco que tem poder de luz, sei lá. Enfim. Aí o Norman Osborn acaba chamando o Peter pra sala dele. Aquele maluco lá acha que vai ser ele que vai ser chamado, mas na verdade é o Peter. E aí todo mundo já acha estranho que o Norman Osborn vive chamando o Peter Parker especificamente pra conversar e não os outros, o que é um claro sinal de que esse povo não sabe esconder a identidade secreta direito, porque eventualmente todo mundo vai sacar, né? Que o Norman Osborn quer tanto com o Peter especificamente? Ele não. De novo, esse é outra coisa que eu tenho que reclamar de novo do negócio que assim, o Peter é um gênio. Mas na hora que ele podia mostrar que era um gênio, que é aqui, por exemplo, aqui seria um momento perfeito para mostrar o quanto o Peter é inteligente, o quanto ele merece estar na Oscorp, o quanto ele merece a entrada naquele colégio que ele conseguiu. Esse era o momento perfeito para ele demonstrar algo que mais ninguém descobriu, só que não só ele não consegue apresentar direito a apresentação, o negócio aqui dele, o que essa parte até beleza, mas o
carinha aqui, o maluco ruivo, o velhinho ali, fala, não, isso aqui qualquer um faz, isso aqui é uma coisa idiota, não sei o quê. E tipo assim, completamente destrói as ideias. E tipo, eles facilmente podiam ter feito, tipo, esse cara tá fazendo isso com o Peter porque ele tá com inveja. E quando ele olha, na real, ele vê que a parada que o Peter tá estudando é algo que o próprio cientista nunca tinha pensado, ou algo assim. Mas não! O Peter é sempre tratado como um merdão, e como um cara que não é inteligente, sendo que o ponto do personagem é que ele é esperto. É muito bizarro isso, é tipo, não, ele é esperto, mas você vai mostrar que ele é esperto no desenho? Não, só confia em mim, ele é esperto. Você sabe que ele é esperto, você sabe que todo Homem-Aranha é inteligente, esse também é. Não importa que a gente não vai mostrar ele fazendo nada que de fato demonstre que ele é inteligente, tipo, é muito bizarro. Enfim. Aí o Peter vai se encontrar com o Norman, ele acaba encontrando ali com o Harry, que eu não lembro mais se é nesse episódio ou se é no outro, mas spoiler, caso você não tenha visto e por algum motivo tá vendo esse review, o Harry descobre que o Peter é o Homem-Aranha, então tanto o Norman quanto o Harry sabem da identidade secreta do Peter. Enfim. O Norman aqui chama o Peter, né, pra falar dos negócios. Daí, deixa eu ver se eu consigo chegar na parte que mostra que esse aqui é basicamente um MCU da vida. Esse aqui. Eles mostram aquele acordo lá que tem no Capitão América Guerra Civil. É Capitão América Guerra Civil? É Vingadores Guerra Civil. Capitão América. No Capitão América 3, né, que é o Guerra Civil. Ele basicamente é a mesma coisa do MCU. Inclusive, eles até mostram uma imagem deles lutando no... Onde é que eles lutam mesmo? Não é num pier. Como é que é o nome? O bagulho onde vai o avião. No aeroporto. Mostra eles lutando no aeroporto. Ou seja... Claramente, isso aqui é basicamente uma réplica do MCU. Então, o que a gente já sabia, né? Esse era pra ser o Homem-Aranha do Tom Holland. Só que essa parte é um pouco estranha, porque assim, eles mostram a cena da luta dos Vingadores, só que não é naquela cena que o Homem-Aranha aparece. Eu não lembro da maioria dos filmes do MCU. Sinceramente, eu já esqueci da maioria deles. Mas assim, eu tenho quase certeza que... Aí, ó, essa cena aqui. Tipo, o Homem-Aranha não aparece nessa cena. Então, se eles estão fazendo uma adaptação, seria uma adaptação um pouco estranha, né? Não sei. Enfim, não importa. A questão é, esse universo aqui é basicamente um what if do MCU. Ele é uma versão paralela ao MCU. Então, a gente já sabe que essa série é ruim de propósito, porque ela é tão ruim quanto os filmes. Olha só que legal. Enfim. Ok, a gente já sabe disso. É claro que a gente já sabia disso por causa do primeiro episódio, que tinha o Doutor Estranho, que era claramente pra ser o Doutor Estranho do MCU. Então, assim, de qualquer forma, não é uma grande novidade, né? Aí, nesse episódio aqui, o Norman fala do registro de heróis e fala, não importa, eles estão lutando lá, eles são eles e você é o seu próprio herói e você vai ser treinado pra ser o melhor herói. E até agora o Norman fala que ele quer que esse Homem-Aranha seja a melhor versão de um super-herói que a Terra tenha, basicamente, né? Então, é isso. Deixa eu ver se eu consigo achar o negócio lá, porque assim, ele tá pensando... Basicamente aqui o Norman, ele cria outros uniformes pro Peter, né? Que são basicamente aqueles uniformes que tem nos quadrinhos, inclusive... E é claro que nenhum deles dá muito certo. E eles adaptam isso de um jeito bem troncho. Tipo, a primeira versão do uniforme é esse aqui, que parece o Thor, né? Essa aqui eles fazem aquela piadinha de que super-herói não devia usar capa. Porque o Peter vai fazer o negócio lá de tentar proteger a idosinha aqui que perdeu o dinheiro. E ele acaba sendo espancado. Eu não consigo achar o negócio, né? É uma tristeza isso. Eu acho que eu devia fazer slideshow mesmo. Ai, eu não consigo achar a cena. Deixa eu ver. Isso eu... Não, é melhor não. É melhor não, porque eu não quero ficar tomando copyright. Enfim, ele assiste o episódio de você. Ele apanha. Basicamente, ele apanha fazendo isso aqui. Aí depois ele tenta outros uniformes. E ele acaba apanhando com os outros uniformes também.
tem esse outro uniforme aqui, que é o uniforme de abelha. E esse que é outra parada também do Peter ser burro. Porque assim, o Peter ganha esses uniformes que ele não criou, né? Então ele não sabe controlar. Mas tipo, ele nem... Ah, ele é inteligente, então ele aprende rápido a usar os uniformes. Também não acontece. Ele é um fracasso com todos eles, nenhum deles dá certo. Porque afinal de contas, a ideia é mostrar que ele é o Homem-Aranha. Então ele só se adapta com o uniforme de Homem-Aranha. Inclusive, tem até uma cena em que o Peter tá falando pro Osborn, não, eu tenho que ser uma aranha, porque eu fui picado por uma aranha. Tipo, ele mal sabe, ele viu uma aranha quando ele tava desmaiado. É a mesma reclamação que eu tenho do primeiro episódio. Tipo assim, ele foi picado no pescoço, e aí ele viu uma aranha andando por lá. Como é que ele faz essa conexão? Tipo, pode ser qualquer aranha. Tipo, enfim. Eu não vou pensar muito nisso, não, porque senão eu vou ficar mais irritado com um negócio que é muito idiota e eu não precisaria ficar irritado com isso. Eu acho que foi no último episódio que o Lápide aqui entrou pra gangue, né? Aquela coisa idiota. Aí aqui ele tá conversando com a namorada dele, falando, não, tá tudo de boa, tá tudo bem e tal. Aí tem a cena dele aqui dentro da gangue, o que, de novo, essa parte da gangue é tão idiota. Tipo, eu entendo o paralelo que os malucos que estão escrevendo essa série estão tentando fazer, mas é um paralelo tão tosco, porque assim, basicamente, esse é um roteiro que faria muito sentido para uma série adulta envolvendo o Homem-Aranha. A questão é que eles não podem mostrar nada adulto acontecendo. Então, o Lápide tá nessa gangue aqui, e inclusive eu tenho que falar dessa parte depois. O Lápide tá nessa gangue, só que a gangue não faz nada de gangue. Não tem nada. Nesses 3 episódios... Eu não vou falar muito do próximo episódio, né? Do episódio 5, porque eu vou fazer outro vídeo falando disso. Mas assim, nesse episódio aqui, o Lápide, ele tem que ficar na gangue daquele maluquinho lá, né? Do carequinha. Aí ele tá lá estudando. Ele resolve, já que ele tem que ficar lá com os caras, porque é isso, você tá na gangue, e agora você é obrigado a ficar nesse depósito aqui com um monte de gente que você não conhece, porque é isso que a gangue faz, aparentemente. Aí ele começa a estudar e o carequinha lá fica puto com ele. E joga o caderno dele. Você não tá me respeitando. Você tem que agir igual os outros caras dessa gangue. Só que, tipo, ninguém tá fazendo nada de gangue. Não tem aspecto nenhum de gangue. Tipo, você não vê arma. Você não vê ninguém fumando. Você não vê ninguém, sei lá, nem jogando truco. Não, truco óbvio que não vai jogar porque é nos Estados Unidos. Nem jogando poker. Não tem nada, tá ligado? É tipo assim, um monte de gente parada, olhando pro nada, ou sei lá, o dono lá, o líder dessa gangue que fica sentado numa cadeira, numa poltrona, olhando pro vazio. Tipo, essa é a parada de gangue? O cara não pode estudar, mas ele pode ficar sentado sem fazer nada. E é isso que esses caras fazem. E aí quando eles fazem alguma coisa, também é completamente idiota. Tipo assim, essa gangue não pensa em roubar nada, não pensa em assaltar alguém, eles não... Tipo, é uma gangue que não tem propósito nenhum. Eles só ficam aqui e não fazem porra nenhuma. É completamente idiota isso. E aí depois ainda fica mais estúpido, porque assim, a gente tem essa cena aqui, inclusive, né, do Homem-Aranha com esse outro uniforme, e aí ele pega o balão lá da árvore, entrega pra menina, a menina chora. Enfim, essa parte aqui é completamente irrelevante, sinceramente. E aí a gente vai, de novo, falar do Lápide. Pera aí, cadê o negócio? O que aconteceu com... Ué? 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 Pera aí, deixa eu... Deixa eu vir aqui, eu não sei o que aconteceu aqui, que sumiu o meu negócio. Ué? Estranho. Bem, fica difícil reclamar do show quando o show desaparece. Aí fica... Pera aí, deixa eu... ok. E se eu clicar aqui de novo? Ah, ok, eu cliquei no... Ok, eu cliquei errado, foi mal, às vezes acontece. Eu não sou muito bom aqui com OBS, aparentemente. Mas enfim, voltando na minha reclamação. Depois dessa cena aqui do Homem-Aranha,
zoado. Todas essas cenas aqui são, tipo, toscas. É tipo, olha só, gente, ele costumava ter esses uniformes nos quadrinhos e agora ele não usa mais. É, tipo, bem besta. Enfim, o dono da gangue lá, o líder da gangue, fala pro Lápide ir do outro lado da cidade pra buscar... Essa parte é tão idiota. Ele vai pro outro lado da cidade pra buscar, tipo... Eu não sei, acho que é comida mexicana. Acho que é, sei lá, um burrito. Não sei. Então ele vai lá, pede o burrito, e aí tem toda a galera aqui que é aparentemente de uma outra gangue, e eles começam a cercar, né, o Lápide. Aí você pensa, o Lápide vai tomar uma surra agora, né? É isso que vai acontecer. Só que, não é isso que acontece. Basicamente, eles cercam o Lápide pra falar, olha, a gente vai se encontrar com aquele dono da gangue que você faz parte, viu? Se esperta aí, passa essa mensagem pra ele. E aí ele fala, beleza, tá bom? Aí ele sai do lugar, e aí um cara começa a perseguir. Deixa eu ver se eu consigo achar isso aqui. Tipo, um cara, só um dos malucos começa a perseguir o Lápide. E ele sai correndo como se a vida dele dependesse disso. Tipo, olha, isso faria sentido se essa série fosse adulta, onde eles pudessem, sei lá, tipo, eles estão ameaçando, o cara vê algo, tipo, ou sei lá, o Lápide vê alguém com uma arma na cinta, vê uma outra pessoa puxando uma faca, e ele sabe que ele tá nesse ambiente hostil, e ele sabe que ele tem que sair de lá o mais rápido possível, e aí você corta pra lá pra dentro, e aí a líder dos malucos lá fala pra um cara que é tipo muito louco, que tá com uma faca, fala, vai atrás dele pra dar pra dar um susto no maluco. Aí sai esse cara muito louco com uma faca, e aí o Lápide tem que sair correndo. Só que não é isso que acontece. O cara que sai completamente aleatório. Tipo, ninguém manda ele fazer aquilo, só um maluco sai correndo atrás dele, e o cara não tá nem armado. Tipo, do que o Lápide tá correndo? Qual que é esse medo todo que ele tá tendo? Esse cara é gigante, dá um chute na boca do maluco. As outras pessoas nem estão indo atrás, elas nem estão assistindo o que tá acontecendo. É uma cena tão tosca. E, tipo, essa era pra ser a cena de ação, essa era pra ser o negócio, tipo, nossa, olha só que perigo que o Lápide tá passando com essas gangues, né? E, tipo, não tem... É um perigo tosco. É só idiotice. É só idiotice nessa animação. É impressionante. Aí o Lápide volta pra gangue dele, puto, fala, olha, cara, como é que você me manda pra esse lugar, sabendo que tem um monte de inimigo? Ele fala, pô, eu tava só testando você e não sei o que e tal. Aí ele dá um sermão e fala que a gangue que eles estão é tipo assim, essa gangue aqui serve pra defender o lugar que você mora da gangue do Escorpião. O Escorpião é muito perigoso e ele vai acabar com todo mundo daqui e a gente tem que defender o nosso lugar. Ou seja, essa que era pra ser uma gangue, que era pra ser um grupo de criminosos, que era pra ser um negócio ruim, agora passa a ser uma parada boa tecnicamente, porque eles estão defendendo o próprio bairro de uma outra gangue que tá vindo ali pra dominar a região. Mas, de novo, dominado que, tipo, esses caras não vendem droga, esses caras não roubam, esses caras não vendem coisas roubadas. Tipo, até agora, em todos esses 3 episódios, nenhuma dessas pessoas fez um bagulho de errado, fez uma coisa que você podia falar, ok, isso aqui é um crime, eles realmente estão cometendo um crime. Por enquanto, a diferença disso aqui pra, sei lá, um clube do livro é quase zero. A única diferença é que eles não estão lendo. Aparentemente, esse cara não gosta de ler. Não gosta de, sei lá, alguém faça uma atividade de escola. Mas, tirando isso, é praticamente isso. É um clubinho. Ele só... Tipo, não tem... não tem nada que seja, tipo... perigoso nisso, não tem nada acontecendo. Parece que eles só ficam aí conversando mesmo, de boa. E, tipo assim... É muito idiota, é impressionante o quanto é tosco isso. Enfim, vamos passar pra parte do Homem-Aranha. Esse aqui, eu acho que é o último uniforme que o Peter usa antes do Norman perceber que realmente esse Peter Parker é o Homem-Aranha. Então ele precisa de um uniforme de Homem-Aranha. O que, assim, ao longo de todo esse episódio, tudo aquilo que eu falei do Norman no episódio anterior, porque assim, no episódio anterior, no vídeo anterior, eu falei, olha, a melhor coisa que tem
nesse desenho do Homem-Aranha é o Norman Osborn. É a única pessoa que parece séria, que não parece ser um completo idiota. E nesse quarto episódio, ele age como um completo idiota. Porque assim, quando ele fala pro Peter, olha, eu sei que você é o Homem-Aranha, ele fala, olha, eu quero te ajudar, eu vou melhorar o seu uniforme, eu vou fazer você ser muito mais eficaz. E aí, nesse episódio aqui, ele faz o completo oposto. Ele dá pro Homem-Aranha um monte de uniforme que não tem nada a ver com o que ele tá acostumado, e aí ele fica, ok, droga, isso não deu certo, mas vamos tentar esse outro, e aí não dá certo, e o outro não dá certo. E é só um monte de idiotice. Olha, tem como salvar isso ainda? Tem, porque assim, a única coisa que eu pude pensar que talvez faça com que isso fique melhor, com que isso faça sentido ok, esses uniformes, na verdade, serviam pra treinar, não pra treinar, mas assim, pra entender como os poderes do Homem-Aranha funcionavam em determinadas, tipo assim, em situações específicas, né? Em determinadas situações. Então, tipo, ele tem um uniforme ali que dá o poder dele de voar, ou seja, como ele se controla, sei lá, sem gravidade ou alguma coisa do tipo. E aí o Norman, quando for atacar o Peter, quando ele for de fato ser o vilão, ele vai meio que saber como o Homem-Aranha se mexe e tudo mais, porque todas essas roupas que ele usou, usaram ali... usaram o Peter para pegar as informações dele, para entender como é que ele luta e tudo mais, para meio que ver as fraquezas do Peter. Porque se esse não for o caso, e se não tiver um propósito depois para esses uniformes, esse Norman só vai se mostrar ser tão idiota quanto todos os outros personagens dessa animação. Porque ele sabia que o Homem-Aranha, que o Peter era o Homem-Aranha, e ele sabia como ele operava, e assim, não tinha nada necessariamente de errado com o que o Homem-Aranha estava fazendo. É claro que tem aquele cilindro lá, tipo assim, ele estava usando coisas que eram meio inadequadas, digamos assim, né, que podia melhorar, como a versão dos quadrinhos, basicamente é a versão melhor desse Peter. Então, assim, em vez do Norman só melhorar o uniforme do Homem-Aranha, ele deu um monte de uniforme aleatório, o que não faz sentido nenhum para esse personagem, a não ser que tenha um propósito para isso e que a gente descubra depois, né? Quando o Norman de fato se revelar um vilão, em vez de ser uma pessoa que tá ali ajudando o herói. Porque depois desse uniforme, ele realmente vai e entrega pro Peter um uniforme de Homem-Aranha mesmo, que é aquele uniforme da Fundação Futuro. E assim, é um uniforme mais ou menos da Fundação Futuro, porque quanto mais eu olho, mais eu percebo que beleza, ele tem a parte branca, que claramente é da Fundação Futuro, e o símbolo e tudo mais, mas não só, ele tem essa parte aqui de baixo, né, que parece um tênis e tudo mais, e o negócio na lateral, mas em vez de ser preto o uniforme, em vez de ser branco e preto, é branco e azul. O que é um pouco, faz diferencial o suficiente, digamos assim. Aí tem a outra parte do episódio, que é a parte desses vilões aqui, né? Tem os 4 vilões, e aí a única vilã que faz alguma diferença pra gente, no caso, é essa aqui, que é a Unicórnio. É uma mulher forte, super forte. Todos esses outros malucos aqui vão pra cadeia, e ela é a única que se salva. Aí o Homem-Aranha, no caso, em vez de enfrentar esses malucos, ele salva as pessoas, o que é bem legal. Essa é uma cena bacana do Homem-Aranha, ele salvando todo mundo. Aí a Unicórnio escapa antes, né, no caso. Ela sai do... Deixa eu ver se aparece a cena. Não tô conseguindo achar a cena. Mas enfim, basicamente ela sai dessa van enquanto todo mundo é preso. Aí a cena final, a gente vê o Dr. Octopus, né? Deixa eu ver. Ok, papapá. Ok, basicamente é isso. Inclusive, aquele símbolo que tinha naquelas roupas que o pessoal tava usando para basicamente enfrentar o Homem-Aranha, aquilo lá, o símbolo não era da Oscorp de fato, e era do Dr. Octopus, né? Que era, sei lá, Octo Octavius, né? Provavelmente é o símbolo da empresa que o Dr. Octopus tem, porque no próximo episódio a gente vê que o Dr. Octopus, na verdade, é um quebrado, né? Ele não tem muito... Tipo assim, ele não tem um laboratório específico e tudo mais. Ou seja, essa versão do Dr. Octopus é bem diferente, aparentemente, é bem diferente da versão dos quadrinhos. Porque, primeiro, ele ainda não tem as paradas lá, os tentáculos dele. Eu não sei se ele só não tá mostrando, se ele tá escondendo. Assim, ele não tá escondendo porque
não é nem visível que ele tenha, sei lá, uma corcunda ou alguma coisa do tipo. Então não parece muito que ele tá escondendo, talvez ele ainda não tenha os tentáculos dele. E assim, se ele não tiver, é uma mudança bem grave na origem dele, né? Bem diferente, porque, de novo, a maioria das vezes, quando eles querem juntar tudo, o Otto trabalha para os Corp, ele tava fazendo negócio, ele se acidenta e ele fica com aquele negócio preso nele, que acaba reagindo às ondas mentais do Dr. Octopus, né? Ele basicamente controla aqueles tentáculos com a mente, como se fossem membros dele mesmo. Então, nesse caso, não parece que ele ainda tem isso, parece que ele tá, tipo, fazendo armas mais simples para vender para criminosos, e aí ele vai pegar esse dinheiro para criar ali os tentáculos dele, não sei. Enfim, a questão é, eu já meio que tô falando do próximo episódio em vez de falar desse, né? Olha, esse Dr. Octopus, pelo menos o visual dele é minimamente ok. Ele é bem mais velho do que eu queria que ele fosse, sinceramente, mas o uniforme dele tá decente o suficiente, ele parece o Dr. Octopus nos quadrinhos, diferente de todos esses outros personagens, tipo, esses outros aqui não tem... Se você não souber exatamente quem são eles nos quadrinhos, você nunca vai se ligar quem são eles daqui. Mas, enfim, de forma geral, esse terceiro episódio aqui é idiota, mas as partes mais idiotas são a do Lápide, infelizmente, porque assim, o Lápide, ele tá tendo tempo de tela, ele tá tendo bastante tempo de tela, mas ele não tá tendo tempo de tela o suficiente pra ser... pra que a história dele seja bem contada. Então, assim, ou esse cara, esse roteirista, não é muito bom contando histórias, ou ele não tem tempo suficiente para contar as histórias. Inclusive, eu fui ver quem são os dois roteiristas que estão trabalhando, pelo menos nesses 5 episódios, e 2 episódios foram escritos por um maluco que fez... A única outra coisa que ele produziu é, tipo, um episódio do... Como é que é? The Loud House. É tipo um desenho novo, bem tosco, que eu nunca vi na vida. E aí o outro maluco, que é Jeff alguma coisa, fez 3 episódios. E aí ele fez um desenho do Greg sei lá o que é um desenho que aparentemente rodou por bastante tempo, tem mais de 100 episódios. E aí o resto é tudo coisa que eu nunca vi na vida. Então, assim, definitivamente não são os dois roteiristas mais competentes para fazer uma história do Homem-Aranha. Provavelmente por isso que a história tá tão zoada assim. E olha, eu entendo que tenha gente que tá gostando, porque é um desenho bem... Ele não parece tanto pra criança, ele parece que seria algo tipo X-Men 97, que é algo que todo mundo pode assistir, mas quanto mais eu assisto, mais parece que isso aqui foi feito só pra criança mesmo. Isso aqui só é bom se você é, tipo, muito novo e você não é... Você, tipo, é burro o suficiente pra assistir isso aqui e não perceber os erros que estão acontecendo. O que é bom, sinceramente, isso não é nem... Eu não tô falando nem mal. É bom ser burro às vezes. Pô, seria muito, muito melhor se eu pudesse gostar disso. Mas, infelizmente, o roteiro não me deixa gostar desse negócio porque é muito zoado. Mas, olha, de forma geral, pode ser que as coisas melhorem. O próximo, eu ainda vou fazer um vídeo falando sobre o outro episódio que também não é bom. Na verdade, é pior do que esse. Talvez esse seja o episódio menos pior de todos esses. Não, eu acho que o terceiro episódio... O terceiro episódio é o episódio menos ruim. Esse é pior do que o último episódio que eu vi, mas é melhor do que os 2 primeiros. Então, assim... Tipo, talvez, quem sabe, quando chegar, tipo, no 9º ou no 10º episódio, tenha um episódio que seja minimamente assistível. Que não tenha tanta reclamação, mas eu acho bem difícil, sinceramente. Mas agora me diz aí, o que você achou desse episódio? Tá assistindo ainda? Ou se você tá assistindo, tá gostando do episódio, o que você achou? Tem alguma reclamação do episódio? Que é alguma coisa que eu não falei? Tem alguma coisa que eu reclamei que você gostou? Enfim, coloca aí pra mim nos comentários. Até o próximo vídeo, então. Espero que esse vídeo não tome copyright, né? Enfim, é isso. Tchau.